E Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, também foi citado no relatório da Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Ele é acusado de simular uma fuga aos Estados Unidos para se esconder da polícia. Segundo o portal R7, o relatório afirma que, abre aspas, tudo indica que alguém apresentou o passaporte dele entre os integrantes da comitiva presidencial, embora ele não estivesse na comitiva. Fecha aspas. Essa afirmação, no entanto, contradiz o que o relatório da PF afirma. Tudo indica já é uma expressão boa. Então, né? eu estou trazendo as aspas do relatório da Polícia Federal. Vamos lá. Tudo indica que alguém apresentou o passaporte do Felipe Martins entre os integrantes da comitiva presidencial, embora ele não estivesse na comitiva. Fecho aspas aqui para o relatório da Polícia Federal. Bom, essa informação contradiz o relatório, inclusive, mais antigo da Polícia Federal, que embasou a prisão de Felipe Martins. O relatório antigo alegava que ele havia saído do país sem registro algum, burlando o sistema migratório. Bom, e para falar sobre esse assunto e outros também, a gente recebe agora aqui em Oeste Sem Filtro o desembargador aposentado e advogado Sebastião Coelho, que atua na defesa de Felipe Martins. Doutor Sebastião, muito boa noite. Mais uma vez, obrigada pela entrevista. Boa noite, Paulo, Augusto, Piotr, Silvio, Constantino e a toda a audiência. Estou à disposição. Doutor Sebastião, quero começar perguntando sobre essa conclusão do relatório da Polícia Federal, que o Augusto pediu, inclusive, para eu repetir, porque é um relatório que contradiz o relatório anterior da própria Polícia Federal, de que agora eles concluíram que alguém teria pego o passaporte de Felipe Martins para apresentar na comitiva presidencial, embora ele não estivesse presente. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito dessa mais nova conclusão da Polícia Federal, que concluiu pelo indiciamento de Felipe Martins. Paula, como você falou no início, o Augusto riu, você também um pouco, eu também poderia rir, porque é uma piada. Você parece que saiu do país quando o Felipe ficou 6 meses presos, exatos 6 meses, com a afirmação irresponsável da Polícia Federal de que ele saiu do país. Nós tivemos que provar, mostrar que ele estava no país, mostrar que ele não estava naquela relação de passageiro, 15 relações para chegar aos passageiros, ele só entrou na 7ª, saiu na 12ª, nós provamos que não, ele permaneceu 6 meses preso com a afirmação de que saiu clandestino do país. Agora, vir a Polícia Federal e dizer que alguém poderia ter levado um passaporte cancelado, registrado o seu cancelamento, inserido dado, inclusive, com a grafia errada, falando Felipe, ao invés de Felipe, que é o nome correto dele, e vir a Polícia Federal agora e dizer, olha, parece que ele não saiu, que ele simulou a própria saída. Isso é uma vergonha para a Polícia Federal. Não para o todo da Polícia Federal, mas para esse grupo que está maculando a imagem da Polícia Federal. Isso é totalmente descabido, é uma vergonha absoluta. O que ocorre é que eles viram que agora a situação está caminhando para um esclarecimento de quem efetivamente falsificou, isso é fato. A entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos foi uma falsificação. E com base nessa falsificação, sem qualquer investigação da Polícia Federal, foi afirmada a saída dele do país. E esse foi o motivo para a decretação da prisão preventiva. Então a Polícia Federal devia vir agora e pedir uma desculpa, fazer uma retratação. Olha, naquela afirmação nós queremos nos desculpar com o Felipe Martins e com a população brasileira, porque nós fizemos uma afirmação que absolutamente não é verdadeira. E quando você, numa investigação, é comprovado que você mentiu, essa é a palavra certa, em uma afirmação da investigação, ela compromete toda a investigação. Então, se a Polícia Federal fez uma afirmação que é falsa com relação a Felipe Martins, nós podemos inferir que outras afirmações que estão sendo feitas em relação a todos os indiciados podem não ser verdadeiras.
Pergunta agora de Augusto Nunes. Doutor Sebastião, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Eu confesso ao senhor que eu nunca li essa expressão em documentos do gênero, tudo indica. Você prova. A coisa não é tudo indica, né? É falar o provavelmente, não dá. O que é que o senhor vai fazer como advogado, agora, diante disso? Porque o Felipe continua prisioneiro. Ele está... ele tem de usar a tornozeleira eletrônica e está submetido àquelas restrições de sempre. O que o senhor vai fazer? Nós já pedimos anteriormente ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo, olha, o senhor prendeu por um motivo que não existe e soltou e impôs restrições. Ele deu de ombros, negou o nosso recurso tranquilamente. Agora nós vamos formular um novo pedido com base nesse relatório da Polícia Federal para mostrar o escândalo que é isso daí e pedir para ele retirar as restrições que impôs ao Felipe Martins para a concessão da sua liberdade, entre aspas, porque ele está preso em casa. Essa é uma primeira ação que ainda vamos nos reunir com os demais colegas depois de tomarmos conhecimento do relatório, porque até agora nós temos só informação da imprensa. Não é? E, fora isso, uma questão mais alongada, nós vamos fazer a responsabilização civil da União, do ministro Alexandre de Moraes e do delegado da Polícia Federal. Eles têm que responder pelo que fizeram. E, particularmente, nós vamos responsabilizar, quando eu falo nós, é o Felipe Martins através dos seus advogados. Mas a nossa conversa e a minha orientação é que nós responsabilizemos também o delegado da Polícia Federal por essa prisão que ele foi o responsável. E estamos estudando também, Augusto, com relação ao jornalista. O jornalista também não pode se eximir da sua responsabilidade. Ele foi a causa inicial para a prisão. Não sabemos em que contexto ele lançou ou plantou aquela notícia. Agora, a responsabilização será feita, mas nesse primeiro momento nós vamos pedir novamente ao ministro que ele retire as restrições que foram impostas ao Felipe Martins. Doutor Sebastião, rapidamente, já que o senhor mencionou o caso do jornalista, ele em algum momento se retratou com a defesa, com o Felipe Martins, em relação à publicação da reportagem? Não, inclusive quando eu entrei no caso, no início de abril, eu conversei com a direção do jornal, do portal, não é? Disse, olha, eu entrei na defesa, vocês gostariam de ouvir a versão, o lado do Felipe Martins, através da defesa? A pessoa com quem eu conversei, não veio o caso citar o nome agora, disse, que bacana, lhe dou um retorno. E nunca me deu o retorno. Depois eu fui compreender que a pessoa não podia me dar o retorno, porque tudo isso aí tinha que ficar bem amarradinho. A história que foi publicada, a versão que a Polícia Federal apresentou ao Supremo Tribunal Federal e a decretação da prisão. Se ele tivesse feito uma retratação com base nos documentos que nós apresentamos, mostrando que estava tudo errado o que aconteceu lá nos Estados Unidos, talvez o Felipe Martins não tivesse ficado preso por tanto tempo. Então, nós entendemos que eu respeito a liberdade de expressão, a liberdade do jornalismo, mas o jornalista, quando ele faz uma afirmação que leva uma pessoa a uma situação de desgraça, uma desgraça emocional, um abalo total à sua família, ele não pode se eximir da sua responsabilidade. Mas com relação ao jornalista, ainda está sendo analisado se a ação é efetiva ou não. É bom lembrar que é Guilherme Amado, né, o nome do jornalista. Isso. Pergunta agora de Rodrigo Constantino. Guilherme Amado, que já saiu do tal portal, né? Muito boa noite, doutor Sebastião. A minha pergunta é em relação ao que pode vir de apoio dos Estados Unidos. Com a mudança de gestão agora, o Marco Rubio como secretário de Estado, eu sei que a defesa do Felipe Martins tem conversado com autoridades americanas e hoje a própria Mary O'Grady, que é do board editorial do Wall Street Journal, publicou perguntas sobre esse caso, né? Quem na fronteira, quem na polícia alfandegária de Orlando teria produzido um documento de entrada?
E como a nossa querida Ana Paula Henkel aqui também comentou sobre essa publicação, esse questionamento da jornalista Mary O'Grady do Wall Street Journal, esse caso será tratado como um caso de segurança nacional nos Estados Unidos, porque alguma coisa foi forjada ali, foi adulterada, foi falsificada da entrada de alguém nos Estados Unidos. Isso é da maior gravidade aqui para os americanos. Então, a pergunta que eu lhe faço é: o que o senhor espera que venha de apoio ou de consequências mesmo dos Estados Unidos nesse caso? Olha, Constantino, a colega Ana Bárbara, que está nos Estados Unidos, está em contato com autoridades do governo americano e também com parlamentares. Nós não podemos dar detalhes desses contatos porque é uma investigação. As pessoas do Brasil têm que entender é que existe uma investigação em curso e nós aguardamos um efetivo resultado. Nós queremos saber quem colocou dados falsos do Felipe Martins no Serviço de Imigração americano. E se tem pessoas do Brasil ou autoridades do Brasil envolvidas nessa falsificação. Isso daí nós temos certeza que com a entrada do novo governo haverá um facilitador, porque nós não podemos desconhecer que tem os contatos governo a governo. E se o atual governo dos Estados Unidos, que é aliado do atual governo brasileiro, não sei se houve conversa entre eles, mas pode ter havido, a situação é diferente, de um governo que quer esclarecer a verdade, porque é muito grave, Constantino. Da mesma forma que foi falsificada uma entrada inexistente do Felipe Martins nos Estados Unidos, pode falsificar a entrada de um terrorista. Entrar e sair do país sem que as autoridades tenham o conhecimento necessário. Então, eu penso que isso é uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos. Para o Brasil, as pessoas podem aqui achar que é um caso banal, mas não é. Para o Felipe Martins, a consequência foi desastrosa. O moço perdeu emprego, teve que sobreviver com o Pix, perdeu os laços familiares, o convívio familiar e por conta de um fato que não existiu. E colocando sempre por conta da proximidade dele com o presidente Bolsonaro, na expectativa de que houvesse uma delação. Até um jornalista que é bem aliado do sistema publicou essa semana que, olha, eu não sei se é bom falar jornalista de outro órgão aqui, não é? Mas vocês sabem quem foi, disse, olha, faltou a delação do Felipe Martins para juntar com a do Coronel Cid e chegar ao Bolsonaro. Essa que era uma realidade. Então o Felipe Martins ficou preso ilegalmente, abusivamente, à espera dessas pessoas de que ele pudesse contar o que não sabe, o que não viu. Então essa expectativa deles, eu entendo que foi frustrada. Mas desde o início eu falei, onde eu estiver, não existe possibilidade de delação premiada. E a pessoa não pode delatar aquilo que ela não sabe. Vejam que o caso do Coronel Cid começou com um cartão de vacina. A prisão dele foi por conta de um cartão de vacina. Depois vieram joias e tudo mais que nós vimos o que está acontecendo e sendo divulgado hoje em relação, inclusive, à pessoa do coronel.